país é teu, o país é meu, o país é nosso, nosso Moçambique. O debate sobre criança na mídia moçambicana contou com a presença de vários adolescentes. Podemos escolher várias opiniões. Semana passada falamos da importância de ter informação transmitida de criança para criança. Agora vamos conferir mais destaques desse debate. No momento em que temos cada vez mais programas de rádio e televisão a serem apresentados por crianças, temos de ter em conta, será que esses programas são patrocinados? Quem que realiza? Quem que dá a ideia de ter esse programa? É isso que nós queremos saber com os nossos amigos. Gostava de entender da nossa plateia, o que é que vocês esperam ver de um programa infantil? Até que ponto a informação é interessante para vocês? Quando nós começamos a falar de ciência, ainda vos interessa? Quando falamos dos direitos da criança, vos interessa mais? Eu gostava de perceber na lata, o que é que vocês querem quando ligam a TV e veem um programa infantil? O que é que vocês estão à espera de receber? O que eu espero de um programa infantil é informação direcionada a mim como criança. Porque temos casos ou temos situações em que nos programas infantis, alguns, são abordados os direitos da criança. Eu, como criança, tenho que saber quais são os meus direitos e quais são os meus deveres. E não posso assistir, por exemplo, telejornal, sem que lá sejam abordados assuntos relacionados comigo, como criança. Por exemplo, se formos a ver, há casos em que diversos telejornais não abordam assuntos relacionados com a criança. Se falas da criança, é porque houve uma feira ou porque celebra-se o Dia Internacional da Criança e pronto. Só valorizam desenhos animados. Desenhos animados já acabou, já não dão mais nada. Porque talvez contam que nós também somos bonecos. Porque se só dão desenhos animados, é que também contam que nós também somos bonecos, temos que assistir aquilo porque somos aquilo. Não, nós já não somos bonecos. E ainda mais, em Moçambique deviam valorizar os programas da criança, porque hoje em dia as coisas já mudaram. Até os adolescentes, nós adolescentes já mudamos, o comportamento já não é aquele antigo. Tá bom, desenhos animados eu gosto muito, até de Tom e Jerry. Mas também devia-se abrir um programa de criança para criança. Agora, hoje em dia, em Moçambique, só temos o Kids News, que dá informação. Tinha um que davam num dos canais de Moçambique, é Telejúnior, mas apresentavam o quê? Adultos, eu não assistia. Porque não tem graça uma informação que é para criança, que vai levar a ser as crianças, será apresentada por um adulto. Nós queremos sim os programas que uma criança apresenta. Eu ali fico satisfeito quando vejo Léo, Edu, o Edmilson a apresentar, eu até fico ali, quero ver a capacidade das crianças. Mas quando nós crianças fizemos um programa, não temos tanto apoio. Em Moçambique só apoia um programa de criança a nível internacional. Quando dá uma Maltateca TV, essas coisas, aí tem apoio. Os programas de criança em Moçambique são muito poucos. Não existe mais outros programas de criança além de Kids News e havia a Academia de Sonhos de Telescolinha. Mas as rubricas eram muito importantes também. Eu apelo a todas as televisões moçambicanas que participem mais de programas de crianças, que tenham mais iniciativas para criar um programa para crianças, porque as crianças ficam muito felizes quando vê os seus direitos a sair pela televisão, quando vê os outros irmãos moçambicanos que vivem na rua a ter os seus direitos, a saber como se comportar, a ter o aconselhamento e as dicas. Mas aqui em Moçambique não são muito pouco valorizados os programas de crianças. Eu apelo a todas as televisões que façam esses programas, por favor, por nós, crianças que no futuro não sabemos como é que será, mas será uma flor que nunca há de murchar mesmo. Vocês que fofo! É o que se diz, criança informada dificilmente murchará. Então, nós queremos ficar informados para não murcharmos, porque se não tivermos informação, vamos murchar. Aqui em Moçambique pouco apoiam o programa da criança, porque muitas crianças dizem ter crescido, mas pelo que vemos não, só cresceram fisicamente, não mentalmente. Crescem fisicamente, mas não mentalmente. Se formos a ver muito bem, nós focamos naquilo que é a criança. Mas se formos olhar bem para o telejornal, que é adulto, geralmente, quando nós olhamos para isso, são raras as vezes em que passam informação que tem a ver comigo como criança.
E hoje em dia, em Moçambique, chega a ser uma das coisas muito necessárias, que é trazer a criança, trazer a informação da criança, a criança ser a porta-voz daquilo que são os acontecimentos que têm se desenrolando ao redor do mundo. Existem várias ideias, existem vários projetos, mas por dar lugar àquilo que são aos outros programas, como novelas, entre tudo mais, programas de entretenimento e lazer, que chegam a ser um bocado assustadores, chegam a apoquentar a nossa sociedade naquilo que concerne mais a sua transmissão. Eu gostava de perceber, na perspectiva de um noticiário, qual é a informação que vos interessa. O quê? Quando nós falamos de educação, quando temos em conta os direitos da criança e depois falamos da educação, falamos do acesso à saúde, falamos da inauguração de novos hospitais, da abertura de feiras, quais são as informações que vos interessam e quais são as informações que não vos interessam no noticiário para crianças? Apesar de ser o único, se um dia surgirem outros para pegarem as vossas dicas. A criança também tem que saber que os direitos e deveres da criança são muito importantes. Por exemplo, o Kids News dá direitos e deveres da criança, sim. O programa, a rubrica Direitos e Deveres da Criança na Academia de Sonhos dava direitos e deveres da criança, mas como agora foram suspendidos os programas, já não dá. Mas essas rubricas ensinam muito para a criança e é muito importante saber disso. Muito obrigada. Eu quero sentar-me ao sofá para assistir um programa de criança. E se eu for assistir esse programa de criança, eu não quero ver um programa em que tenha uma pessoa de 21 anos a apresentar. Eu quero ver um programa que tenha animação, um programa educativo e que eu possa aprender muito. Quando assisto um programa de criança, como eu estou na fase de adolescência, eu quero saber as coisas que acontecem exatamente na adolescência para eu saber reagir em alguns momentos. Porque na adolescência temos transformações físicas e psicológicas. Há coisas que acontecem no meu corpo que eu não tenho coragem de dizer aos meus pais. Então, eu gostaria que uma criança que também aconteça aquilo com ela viesse também a dizer a mim sobre isso. Quando falam de economia, falam de orçamento do Estado, praticamente eu não entendo do que se trata. Por mais que eu tenha noção, mas eu não sei o que é esse de orçamento e economia. Por mais que eu entenda, mas eu acredito que há muitas crianças que não sabem o que é isso. Mas quando é um programa diretamente ligado para a criança, me falam do abuso sexual de menores, me falam do álcool nas escolas, eu sei que aquilo ali é o que está a acontecer hoje em dia. Eu acredito que também seja muito importante que dê-se informação relacionada com o orçamento do Estado. Afinal, é nesse orçamento do Estado que teremos o dinheiro direcionado à educação. Mas como nós não percebemos o que é isso, não há assim a criança não percebe, corta-se. Eu acho que é importante aquilo que nós fazemos no Kids News. Quando queremos dar uma informação que talvez a criança não vai perceber de imediato, temos de explicar de que se trata. Então, damos a notícia de um jeito divertido, de um jeito animado, mas com a capacidade de explicar à criança que não entende de que se está a falar, qual é o nosso objetivo com essa informação. Então, nós que sabemos de uma coisa, podemos ensinar, podemos transmitir essa informação, mas não porque somos professores. É por isso que é uma criança a dar informação, porque eu consegui a informação de um jeito, então tu como criança também podes conseguir. Eu acho que o que a Leocádia esteve aqui a dizer é importante, porque nós não podemos só querer saber de assuntos ligados à criança. Já dizia um grande filósofo da antiguidade clássica: educai as crianças e não será preciso castigar os homens. Com isso quero dizer eu que uma criança que já cresce com esse espírito, já cultiva esse hábito de ver televisão, de ver programas infantis, noticiários, neste caso infantis, quando cresce, se calhar já pode não querer ver o programa infantil, mas se calhar um programa que atinja aquilo que é a sua faixa etária. Eu gosto muito de assistir programas informativos que nem o Kids News, que informa os direitos de criança a quem sabe o que não são direitos de criança. A criança também aprende aí mesmo o que ela deve fazer. Há casos de crianças que fazem coisas que não devem. E quando assiste esse programa, podem ser bem informados e pode saber quais são os seus direitos, os seus deveres.
Eu gosto muito de assistir o programa Kids News e dizer que o programa traz informações para a criança que ensinam-nos a lidar com a sociedade. Eu acho que já falou-se quase tudo. Importância, para que servem os programas infantis, noticiários e tal. Mas agora nós devemos falar mais de como é que os programas são feitos, como as crianças trabalham para tal e o que os mais velhos estão a fazer para apoiar. Porque eu acho que não estão a apoiar. Eu acho que mesmo que nós devemos fazer é pedir mesmo apoio para tal. Eu acho que a Yara deixou uma deixa, para ser repetição, muito importante, que é disso exatamente que nós queríamos falar, pegar nesse aspecto. Porque quando existe informação a ser feita para a criança, temos também de perceber quem é que faz essa informação. Porque existem alguns programas feitos para crianças, mas que são produzidos, são escritos. É tokenismo total. Uma criança simplesmente chega e lê, como se fosse um discurso político. Então, gostava de vocês, alguns comunicadores que estão aqui, deixarem a experiência de como é produzir, realizar e ajudar na concepção de um programa feito de criança para criança. Se eu fosse a filha do diretor-geral de alguma televisão, eu pediria para o meu pai que no telejornal desse uma rubrica chamada Opinião Infantil. A criança podia ligar, dar a sua opinião sobre como é que está a passar o programa, mas isso não existe aqui no nosso país. Eu gostaria muito que existisse essa rubrica. E eu peço por fundo do meu coração que haja essa rubrica em qualquer uma televisão de Moçambique, nacional, internacional, mas que haja opinião infantil num telejornal sério. Muito obrigada. Acrescentando o que ela disse, uma criança quando liga a TV, ela não está mais para ver um programa informativo, educativo, onde a criança poderá estar mais solicitada do que gosta de fazer e do que gostaria de fazer nas gerações vindouras. É neste âmbito que eu peço aos que podem financiar programas para que criem mais programas informativos para a criança e programas divertidos. Eu queria apelar às autoridades competentes que apoiassem e que investissem mais nos programas infantis, porque é através das crianças que as outras crianças recebem a informação e recebem de uma forma diferente. Indo diretamente à questão da Leocádia, eu acho que produzir para uma criança ou produzir para que a criança apresente como se fosse um discurso político, eu acho que é chato, porque lá podemos encontrar alguns termos não consentâneos, porque a partir do momento que a criança lê o que foi produzido por um adulto, ela fica baralhada, porque vai lá encontrar termos que se calhar nunca viu na sua vida ou nunca ouviu alguém a proferi-los. E acredito eu que é chato. Há uma necessidade de se abrir um espaço em que a criança vai poder lá expressar ou opinar com as suas ideias, as suas palavras, por mais que as palavras da criança sejam precárias, como quem diz, mas vindo de uma criança, acredito que o adulto vai receber de boa forma. E eu acho que há uma necessidade de se abrir um espaço, de se formar crianças para futuramente termos locutores, apresentadores, jornalistas brilhantes.